Vou contar um pouco para vocês agora da jornada. Deixa eu contar um pouco para vocês sobre a jornada do empreendedor. Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz a gente parar para refletir. Onde eu estou e para onde eu quero ir. Todo ou 99%, né, de donos e donas de negócio começam no papel de autoempregado. Quando a gente deixa de ser empregado e abre um negócio ou passa a empreender, qual é a maior expectativa que a gente tem? Ganhar mais, trabalhar menos. Se não for isso, fica como empregado, que você vai ter fundo de garantia, férias, 13º, às vezes até 14º, enfim. Quando você empreende, você tem uma expectativa de melhorar os teus recursos, a tua liberdade, mas na verdade isso não é a realidade. E aí é que a gente vai se surpreendendo com o que acontece nesse caminho. Bom, falando dessa jornada, a gente começa nesse papel de autoempregado, que é onde você faz tudo, você ocupa todos os papéis dentro do organograma e você precisa se envolver na operação, você precisa cuidar da gestão, você precisa fazer o negócio funcionar e você precisa ter recurso, fazer recursos para que a coisa aconteça. E não tem problema em estar no papel de autoempregado, a questão é permanecer nela. Então existem empresas de 5, 10, 15, 20 anos que os donos de negócio ainda estão no papel de autoempregado e por isso sim, ou as empresas quebram, que o índice é altíssimo de empresas que fecham com 5 anos de existência, né? Ou até mais. E aí é justamente por conta de não estar operando e fazendo o papel do empreendedor de fato. Então eu digo que nós precisamos nos comportar seguindo essa escala, né, essa jornada, essa escada, onde a gente vai tendo essa ascensão dos nossos papéis, e os nossos papéis estão ligados com a maneira como a gente pensa, com a maneira como a gente age. Então eu atuo como autoempregada para que eu possa sim entender os processos, para que eu crie processos do qual não dependa de mim, para que eu possa fazer aquilo funcionar, mas depois eu saia daquele processo. E aí eu preciso logo na sequência me organizar e começar a agir como se eu fosse uma gerente, atuar mentalmente, né, as minhas habilidades, as minhas atitudes, os meus comportamentos dentro do negócio, como se eu fosse gerente. Não importa se eu tenho uma pessoa na minha equipe, se eu não tenho nenhuma ou se eu tenho várias. Essa é a mentalidade que eu preciso agir. E às vezes esse é o momento em que eu preciso sim contratar. Se eu não tenho ninguém ou se eu preciso contratar mais uma pessoa para ocupar aquele tempo ou aquelas ações que eu fazia. Porque eu falo que a reflexão é quanto vale a tua hora, com o teu conhecimento, com o que você está fazendo. E aí é o momento de tomar decisões, né? O primeiro momento quando você sai do papel lá de autoempregado, você começa assim rumo a empreender, que é ter estômago, ter decisões, ter coragem. E aí você começa a se comportar como um gerente, né? Qual é a diferença entre um autoempregado e um gerente? Você já começa a aprender a delegar. Mas aí você está ainda muito envolvido operacionalmente, natural. Você não pode se acomodar nesse primeiro degrau. E aí você começa a subir. Aí eu preciso ir para o próximo. Qual é o próximo? É quando eu começo a me comportar e agir como se eu fosse um diretor do negócio. Então o diretor ele se isola da operação para ele ter tempo de começar a pensar estrategicamente, para ele começar a tomar decisões, para ele começar a investir em ações que de fato vão fazer a equipe crescer, o sistema funcionar, criar sistema, sistematizar o negócio. E sim, obviamente, delegar com mais profundidade. Esse é um grande desafio que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é de fato saber como delegar e não só abdicar, né? Aí depois eu sigo para um próximo passo, que aí sim eu chamo que você é um empresário. Né, uma empresária, quando você realmente tem um negócio funcionando, as coisas estão indo, não dependem tanto de você, você já tem uma equipe, mas você consegue sim sair um pouco, você consegue se ausentar e o negócio continua funcionando, mas você não pode ficar muito tempo longe. Você pode até tirar uma mini férias, né? Às vezes ainda nem é padrão conseguir sair de férias, mas sai um pouco, viaja um pouco, tem lucro, às vezes também não, mas enfim, o negócio funciona sem você na operação, mas não 100%. Quando você sobe um degrau a mais, é quando você entende de negócio e não do negócio. Porque a maioria das pessoas entendem do negócio, que é só a parte técnica, não entende de negócio, não se especializa para entender de negócio. Quando você entende de negócio, que essa escada que você vai subindo é a sua capacitação, é a quantidade de habilidades que você desenvolveu. Quando você passa a entender do negócio, você passa então, aí sim, a empreender. Quando você está empreendendo, o que você faz para um tipo de negócio, para um ramo, você pode fazer para outros.
né, dadas suas peculiaridades, você tem um modelo, você tem uma forma para você cuidar do negócio à distância. Não depende de você na operação. Se você estiver presente fisicamente ou não, o negócio vai continuar funcionando. E você pode gerir isso através dos indicadores, através das estratégias, através das decisões, e não do seu braço, entende? É quando você para de trabalhar com o braço e passa, assim, a trabalhar com a cabeça. E aí, assim, aí nesse patamar que eu digo que você, de fato, está empreendendo, você pode ter vários negócios ao mesmo tempo. E aí, depois, o cenário, né, que é o sonho de consumo aí de todo mundo, é você chegar no nível de investidor, que é quando você só coloca um recurso e você capta o lucro daquilo, um percentual daquilo ou de vários negócios ao mesmo tempo, não só dentro de negócios, como você investir mesmo recursos no mercado financeiro, que aí é um outro discurso, né? Que a gente pode em outro momento falar mais sobre isso, mas é para você entender um pouco dessa jornada. O que eu quero dizer com isso é o quão a tua mentalidade precisa evoluir a cada passo, a cada escada, a cada caminho que você sobe, porque os seus negócios crescem na medida em que você cresce. O problema do teu negócio é você. Essa é a verdade nua e crua. Então, se você não está disposta a crescer, a mudar isso, né, a mudar a tua maneira de agir, com certeza o seu negócio vai continuar sendo como ele é ou cada vez pior. Então, a ideia aqui é você se refletir e perguntar o que eu preciso fazer para ir para o próximo degrau. Não existe cenário certo ou errado, não estou dizendo que quem está no papel de autoempregado não está empreendendo, eu só estou dizendo que você não pode ficar ali para sempre e que você tem que estar onde você tenha consciência. Se você quer ficar a vida inteira como autoempregado, tenha consciência disso, é uma escolha. Então, aonde você está nessa escada não importa. Escolha, mas faça isso de forma consciente, que aí ok. Então você precisa sim parar para pensar em quais são as habilidades que você precisa desenvolver em cada um desses degraus para que você de fato chegue num nível de liberdade. Essa é a palavra-chave e que a gente vai falar mais sobre isso também.